Olá, bom dia, bom dia. Que bom podermos estar juntos novamente, juntas aqui, para meditar mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos terminar a reflexão a respeito da vida de Zeruia, ou Zeruia, a irmã do rei Davi, e nós vamos terminar falando sobre o legado de Zeruia. Eu quero ler com você lá em 1 Reis, no capítulo 2. Está separado para a gente ler o versículo 5 e o versículo 6. Porém, eu quero ler com você a partir do versículo 3. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor para nós. Obedecerás a tudo quanto o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim o Senhor manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os assassinou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que os seus cabelos brancos desçam em paz ao Seol, à sepultura. Amém? Bom, quem está falando aqui é o rei Davi ao seu filho Salomão. Davi já está bem no finalzinho dos seus dias e está dando ordens a Salomão na verdade, orientando o que ele deve fazer em relação a alguns relacionamentos do rei Davi, dizendo o que ele poderia, o que ele não poderia fazer. Na continuação ele fala ali, você haja com misericórdia com fulano, com ciclano e enfim, que são pessoas que estiveram na vida do rei Davi e que se portaram de uma forma boa, né, benigna ou maléfica, e aí então o rei Davi está liberando o filho e dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer em relação a essas pessoas, por causa da justiça. Eu li com você a partir do versículo 3, porque é muito claro quando ele fala que se você se portar de acordo com a lei do Senhor, conforme o que o Senhor exige, conforme o que o Senhor quer, tudo lhe irá bem. Ele fala, né? Tudo aquilo que você empreender em todos os teus projetos, você será bem-sucedido. E aí ele fala então de Joabe, que é um dos filhos de Zeruia, dizendo o que Joabe fez e que não era para Joabe então descer à sepultura em paz, porque Joabe ele não agiu segundo o coração de Deus. Joabe agiu segundo o seu coração. A história dos filhos de Zeruia, especialmente a história de Joabe junto com Davi, é uma história muito linda e vale muito a pena você ler. Leia a partir de 1 Samuel, leia 1 e 2 Samuel, é uma história muito linda. E a gente vê a dedicação desses três filhos de Zeruia, inclusive Joabe, especialmente Joabe, a dedicação deles em relação à vida de Davi, do rei Davi, como que eles se comportavam diante do rei. A comparação que eu quero fazer é que Davi fala para Salomão fazer tudo quanto o Senhor ordena. E Joabe, ele fazia tudo quanto Davi ordenasse. Se você for ver, Joabe ele teve algumas decepções em relação à vida de Davi. E talvez por causa dessas decepções que ele teve em relação à vida de Davi, ele tenha perdido o respeito por ele e achado que ele deveria fazer as coisas do seu jeito e não do jeito do seu Senhor.
esse legado de Zeruia, ele fala, né, os filhos de Zeruia, olha o que eles fizeram. Tem um outro dia na semana que nós já ouvimos Davi falando assim, né? Então, provavelmente esta mulher era uma mulher muito forte, muito decidida, e provavelmente era uma mulher que não se curvava, né? Era uma mulher que fazia as coisas segundo o seu entendimento. Nós conhecemos a palavra do Senhor, que o Senhor fala que encontrou Davi, o seu servo, um homem segundo o seu coração. E apesar de Davi ter feito tantas coisas erradas também na sua caminhada, ele teve o perdão do Senhor, porque ele sempre agiu buscando a direção do Senhor. E quando ele não fez isso e o Senhor chamou a atenção dele, algumas vezes ele se retratou, ele se arrependeu. O que não aconteceu com Joabe. E também não aconteceu com Azer, o seu irmão, quando Abner, ele está perseguindo Abner, e Abner fala, para, não faça isso, né? E Azer vai lá e vai correndo e vai atrás dele e acaba sendo morto. Joabe matou Abner por causa disso, porque Abner matou o seu irmão, né? E ele ficou com aquilo na cabeça e decidiu fazer dessa forma. Então, assim, o que eu quero que fique para você durante esse dia, que você pense que muitas vezes a gente pode fazer as coisas segundo o nosso critério, segundo a nossa avaliação, segundo a nossa justiça. Mas a palavra de Deus fala que a nossa justiça diante do Senhor é como um trapo de imundícia. É terrível, é nojenta, né? Não é nem questão de dizer que é errada, ela é nojenta. Então, assim, nós devemos sim agir e buscar a justiça de Deus, a orientação de Deus em todas as coisas, porque da mesma forma que o rei Davi falou ali para o seu filho Salomão, eu falo, repito aqui para você também, né? Se você obedecer tudo a quanto o Senhor, o nosso Deus, né, exigir, andando nos seus caminhos, observando os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas normas e os seus testemunhos conforme estão escritos na Torá, e agora eu posso dizer conforme estão escritos na Bíblia, a fim de você ser bem-sucedido em tudo quanto empreender e em todos os seus projetos. E assim será que o Senhor manterá a promessa que me outorgou. Olha que coisa mais linda, né? O Senhor manterá, ou seja, você faz, é uma devolução, você está devolvendo a Deus tudo aquilo que Ele está te dando por causa dessa promessa que Ele já prometeu, que Ele já deu, né? E você está se comportando de maneira íntegra diante do Senhor e tudo vai te suceder bem. No caso do Joabe, filho de Zeruia, ele fez muitas coisas certas, sempre esteve junto do rei Davi, mas chegou um tempo que ele começou a fazer as coisas pela sua cabeça e não pela orientação do seu Senhor. E por causa disso, ele teve então um fim que é um fim trágico, você pode ler também, veja lá como que foi que ele morreu, não vou te contar aqui, para te inspirar, para que você vá buscar mesmo, sabe? Ou seja, ele não agiu com integridade, não agiu com decência, como o Davi fala ali, ele assassinou pessoas em tempos de paz, né? Quando eles estavam em guerra e matavam o outro, não era considerado assassinato, né? Porque eles estavam em guerra, mas dessa vez não havia guerra. E ele matou o Abner e matou também o Amasa, né? Então, que em nome de Jesus a gente possa parar e prestar atenção nessa correlação. Qual é o conselho que você vai seguir? Qual é a direção que você vai seguir? Aquilo que está descrito na palavra de Deus, aquilo que o Senhor coloca para você como caminho certo, reto, ou aquilo que está no teu coração? Muitas vezes porque você pensa, não, mas não fez desse jeito, vou fazer assim, não adianta fazer assado, né? Não adianta esperar isso, não adianta esperar aquele outro, não, tem que fazer mesmo, tem que, né, cada um buscar o seu. E foi o que Joabe fez, e ele, com certeza, no final dos seus dias, ele se arrependeu amargamente com isso. Amém? Então,
Então, que você fique com essa palavra hoje, em nome de Jesus. Pense nessa mulher, né, nessa mãe que toda vez que falavam a respeito de um filho dela, citavam o nome dela. Então, ela certamente foi uma pessoa de muita influência, foi uma pessoa muito importante, tanto de influência no reino, mas especialmente muito influente na vida dos seus filhos, naquela família. Então, em nome de Jesus, que você preste atenção e busque o conselho e a direção reta que vem do Senhor. E não aquilo que você imagina que seja a justiça. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você para a gente poder terminar esse dia e essa meditação. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por este dia maravilhoso, Pai. E dizemos, Pai, que queremos nos portar da mesma forma, Senhor, como foi orientado ali para o rei Salomão. Que nós possamos sim, Senhor, andar nos seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, seus testemunhos, conforme aquilo que está escrito na Bíblia, a fim de que sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos e em todos os nossos projetos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Eu sou a pastora Simone Martins, pastora auxiliar ali na Igreja Quadrangular do bairro do Guabirutuba, e esperamos vocês amanhã para uma nova meditação a respeito de uma outra mulher que está descrita na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.